tema de hoje deste diálogo no espaço democrático é o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que se revelou de importância vital para os brasileiros durante a pandemia Covid-19, mas que nem sempre recebe dos governantes a devida atenção e o devido apoio. O nosso convidado para tratar desse tema é o doutor Luiz Antônio Santini, médico e professor aposentado de cirurgia e de saúde pública da Universidade Federal Fluminense. Ele atualmente é pesquisador associado ao Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Dr. Santini foi diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e, durante 6 anos, membro do board da União Internacional de Controle de Câncer, em Genebra. Na área pública, ele foi superintendente regional do INAMPS, no Rio de Janeiro, e também subsecretário estadual de saúde. Doutor Luiz Antônio Santini, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito obrigado, é um prazer grande para mim poder estar aqui conversando com vocês nesse espaço democrático. É uma oportunidade que tenho de conversar um pouco sobre essas questões da saúde no nosso país, as crises, as possibilidades, enfim, aquilo que vocês acharem por bem a gente conversar um pouco, estamos aí à disposição. E muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professor. Participam desta nossa conversa hoje o jornalista Eduardo Matos, o professor Hélio Michelini Pelaz Neto, o economista Luiz Alberto Machado, o gestor público Januário Montoni, a secretário municipal de saúde de São Paulo, sociólogo Túlio Kahn, economista Roberto Macedo, o cientista político Rogério Schmidt e o também cientista político Rubens Figueiredo. Muito obrigado a todos pela participação de hoje. Doutor Santini, eu não vi, ou quase não se notou, nesta campanha eleitoral, tão marcada aí pela polarização, por xingamentos e por ataques, qualquer referência a planos e projetos para o Sistema Único de Saúde, tão importante para os brasileiros. O senhor diria que o histórico do SUS tem sido marcado por essa, vamos dizer, desatenção dos governantes, ou não? Eu diria que, surpreendentemente, até essa questão não foi objeto de grandes intervenções ou grandes preocupações durante essa campanha. Eu digo surpreendentemente pelo ambiente da pandemia, que foi um evento de proporções gigantescas para o mundo inteiro e para o Brasil também, com altíssima incidência, altíssima mortalidade, muito acima do que até poderia ser se tivéssemos tido maior controle. Mas eu também, por outro lado, acredito que, como você falou, quer dizer, a polarização foi de tal ordem, de tamanha intensidade, que eu acho que não houve espaço para discutir problema objetivo nenhum. Quer dizer, eu acho que não houve uma discussão sobre o SUS, mas também não houve uma discussão sobre coisa alguma, a não ser, como você disse, grosserias, xingamentos e coisas desse tipo. Mas, de qualquer forma, independente disso, no segundo turno, eu acho que aí sim, eu acho que aí houve algumas intervenções, ainda que um tratamento mais horizontal, mas alguns temas da saúde pública foram colocados, não especificamente uma discussão sobre o SUS, embora também tenha tido referência, mas alguns temas mais horizontais foram colocados da área da saúde, sim, eu acho que de maneira importante. O que o senhor acha que marca essa história desses 30 anos do Sistema Único de Saúde? Olha, o Sistema Único de Saúde realmente é uma grande conquista da redemocratização do Brasil. Embora uma das coisas que eu tenho estudado, que eu estou escrevendo um pouco sobre essa história do Sistema Único de Saúde, é que existe um background, existe um passado que dá sustentação a essas mudanças. Mas a principal foi realmente a conquista na Constituição da definição da saúde como um direito
de cidadania. Realmente poucos países do mundo têm uma definição tão clara em relação a esse compromisso, e também poucos, eu conheço um pouco essa história, foram capazes de buscar concretizar esse objetivo constitucional através não só de uma legislação, mas através de medidas mesmo de implementação, né? Então, eu acho que o SUS tem tido, ao longo desses 30 anos, alguns êxitos importantes e aí, em controle de doenças e estratégias de controle, por exemplo, como a de vacinação, que ficou patente aí durante a pandemia, em oferta também de serviços, de tecnologia. O Brasil é o segundo maior transplantador de órgãos do mundo, né? Isso não é banal, isso é uma coisa muito, muito importante, muito significativa. Também apresenta um modelo de gestão que envolve os 3 níveis de governo federal, estados e municípios, de uma maneira tripartite, também muito sui generis nesse tipo de organização. Talvez isso gere algum desperdício, mas seguramente gera também uma experiência de gestão muito, muito interessante, muito significativa. Agora, tem graves problemas de financiamento. Talvez um dos países, por exemplo, que fazem parte aí de médio desenvolvimento, o que tem menor parcela de participação pública no financiamento, apesar de ter um sistema público robusto. Então, temos conquistas e temos lacunas a preencher. Lacunas importantes. A principal ainda que eu tenha mencionado êxitos na área assistencial, mas a principal lacuna é o acesso aos serviços. Esse, para mim, é o principal problema, o principal desafio daqui para frente. Isso implica em recursos, mas implica também em capacidade de gestão, em inovação tecnológica, enfim, temos um grande desafio pela frente, mas num grande sistema também que vem sendo construído. Eu queria primeiro agradecer aí a presença do Santini, né? Muito bom contar contigo aí nesse espaço. Mas aí eu queria fazer um pouco uma provocação. Você falou da importância dos 3 níveis de governo na construção do SUS, né? Eu concordo com você. Mas nós temos 5.570 municípios no país, a média de população deles é 10 mil municípios, e isso criou um verdadeiro pesadelo do ponto de vista gerencial. Você vê alguma chance de isso ser efetivamente regionalizado, Santini? Um reforço no papel dos estados? Quer dizer, como é que você vê, como é que a gente supera essa pulverização que os micromunicípios geraram e têm gerado na construção do sistema, se é que você tem essa visão, né, de que eles geram essa pulverização? Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que isso é urgente, né? A regionalização tecnicamente é impossível manter uma gestão tão pulverizada, sobretudo para garantir isso que eu mencionei como problema crítico, que é a questão do acesso, e o acesso a uma situação que, diferentemente do que era 30, 40 anos atrás, que você tinha, na verdade, necessidades muito maiores do ponto de vista epidemiológico para tratamento de doenças infecciosas, doenças de recursos mais simples, para uma situação como a atual, que você necessita de alta tecnologia para enfrentar os problemas das doenças crônicas. Então, na verdade, esse modelo pulverizado, ele é um modelo absolutamente superado. A necessidade de regionalização é fundamental. Agora, o desafio é político, porque, na verdade, quando nós trabalhamos na construção do SUS, você se lembra disso? Quer dizer, havia uma tensão entre
a proposta de um modelo do Sistema Nacional de Saúde centralizado e com uma regionalização programada, né, de maneira técnica, e havia uma discussão que era a adesão política a um projeto de saúde pública que contou muito com a participação dos municípios no primeiro momento. Então, na verdade, a municipalização foi um processo técnico-político, quer dizer, mas mais político que técnico num determinado momento. Quer dizer, se buscou a participação. Tanto é que a participação do Estado ficou um pouco prejudicada, quer dizer, os estados se envolveram um pouco, a não ser o Estado de São Paulo, talvez, que tenha tido porque tivesse anteriormente já uma experiência de gestão de saúde mais consolidada, pela participação da escola da USP, da Escola de Saúde Pública da USP, e experiências já anteriores, do Dr. Walter Eliezer, com a regionalização no Estado, depois o Adib Jatene também, na secretaria, o Estado passou a ter um papel, o Estado de São Paulo, um papel um pouco mais protagônico nessa discussão da saúde pública antes mesmo do SUS. Os demais estados não, trabalhavam com programas verticais do Ministério da Saúde. A maioria deles, a assistência médica era prestada pela filantropia, pelas Santas Casas, então os estados não tiveram um papel importante na implantação do SUS. Então, hoje, e até mesmo na gestão tripartite hoje, o papel, por exemplo, do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde é muito mais na discussão política de saúde mesmo, e até na criação de uma certa burocracia, que eu até discuto a importância dela nesse momento, mas, de qualquer forma, os estados não tiveram uma participação importante e precisam resgatar isso. Esse é um ponto-chave para o futuro do SUS. Doutor Luiz, eu conheço muito pouco do SUS. Eu nunca fiz consulta no SUS, embora eu tenha uma carteirinha aí, que eu nem sei onde está, certo? Mas eu tive aqui uma faxineira por vários anos trabalhando aqui no meu prédio, e o que ela falou bate bem com o seu diagnóstico. O problema é o acesso. Ela se queixava de duas coisas, que às vezes marcava a consulta para ir um mês, 2, depois chegava lá, o médico não aparecia, sabe? E também na marcação de exames, demorava meses, né, para marcar um exame. Eu acho que o exame me tira mais como carência de recursos, mas os médicos que faltam, isso é mais um problema de gestão, não? Sim, exatamente. Esse é o problema. Quer dizer, existe um problema macro de gestão do sistema de saúde hoje, e a questão dos recursos humanos é fundamental. Nós temos uma série de problemas ligados a isso. Primeiro, uma definição, vamos dizer assim, dos papéis dos diversos profissionais da área da saúde no sistema. Isso é um problema global, isso não é um problema só do Brasil, não. Na verdade, o perfil dos profissionais de saúde mudou muito, ou tem mudado muito, com a questão da especialização, por um lado, as necessidades, por exemplo, de especialistas, elas são, e com a concentração de especialistas em centros maiores e o espaço, o déficit de oferta em outros centros. Por outro lado, essa alocação também desses recursos, ela também não tem seguido um planejamento adequado. Então, falta realmente gestão, planejamento para a alocação desses recursos humanos. Então, por isso é que eu digo, quer dizer, concordando, e esse caso que você, Roberto, apresenta, realmente é apenas quer dizer, apenas não, é grave isso, mas é um exemplo exatamente dessa dificuldade na questão do acesso. Quer dizer, muitas vezes você tem uma situação complicada, que você tem uma aparente um descasamento entre a oferta e a demanda. Quer dizer, às vezes você tem até uma certa ociosidade
que é um paradoxo, porque você tem uma certa ociosidade em determinado serviço e, ao mesmo tempo, você tem uma demanda reprimida. Isso não é uniforme, você tem situações diferentes no Brasil, tanto em relação ao tipo de serviço, quanto em relação à espacialização, à oferta espacial. É curioso que você tem, por exemplo, para determinados tipos de serviço, eu vou voltar ao exemplo do transplante, nós temos um processo de regulação altamente eficiente. A gente consegue ter, como eu falei, ser um dos maiores transplantadores de órgãos do mundo. E isso porque existe um sistema extremamente eficiente de regulação nesse sistema. E, no entanto, para aquilo que é mais corriqueiro, mais corrente, mais banal, o sistema carece de organização e de tecnologia. Hoje, você tem, por exemplo, uma necessidade de tecnologia para dar suporte. Isso ficou evidente aí com a pandemia, né? O quanto você pode melhorar tudo isso com tecnologia, com sistemas de informação, com telemedicina. É claro que isso tudo, eu tenho a expectativa que isso tudo venha a ser implementado agora, porque nós aprendemos com isso. Quer dizer, o sistema de saúde aprendeu que é possível melhorar a eficiência melhorando a tecnologia. Mas precisa mais do que isso. Não é só a tecnologia, não. Precisa melhorar os modelos mesmo de gestão, precisa melhorar a relação entre os diferentes agentes do sistema público e privado. Essa relação precisa ser melhor trabalhada, melhor tratada. Hoje, em certos lugares, você tem até um antagonismo, em outros lugares, você tem uma disputa e você, com isso, vai perdendo eficiência. Quer dizer, no fundo, quando eu estava falando de acesso, eu falo de duas coisas. Falo de oferta e falo de eficiência. Essas duas coisas precisam ser enfrentadas e rapidamente, porque esse benefício, digamos, de reconhecimento que o SUS está tendo em função do que foi capaz de produzir durante a pandemia, na minha opinião, é um benefício que tem um tempo muito curto. As pessoas vão perder a paciência muito rapidamente se a gente não apresentar, não melhorar o processo de gestão desse atendimento. Muito obrigado, foi esclarecedor. Professor Hélio Michelini. Perfeito, doutor Santini. Bom, praticamente o senhor tocou aqui o tema que eu queria perguntar, porque o senhor falou que a pandemia iluminou o SUS, aí, porém deixou uma lacuna aí. Muito pouco se falou sobre os programas horizontais, sobre prevenção, pouco ou nada sobre pesquisa. E o que eu queria saber é realmente se existe um debate que abrace uma renovação do SUS, né? A minha impressão é que existe uma completa desconexão entre a saúde suplementar e o sistema público de saúde, quando toda a arquitetura do SUS, embora com as suas fragilidades no campo da regionalização, mas ela é exemplar, né? Ela é um exemplo ao mundo. Agora, a desconexão faz com que a gente não tenha links de apoio, de diálogo entre o público e o privado para fins de pesquisa, para fins de prevenção. Se esse debate ele existe, está na pauta, ou se agora, com um câmbio na gestão que se afigura, o que a gente pode esperar é um SUS ainda mais isolado, um SUS ainda mais voltado à área pública e que ele deixa de lado, ou seja, não aproveita o saber privado, não aproveita as vantagens. A abertura para diálogo ou não? Olha, na verdade, eu acho essa pergunta ótima, é uma pergunta que eu também faço. Quer dizer, eu não tenho uma resposta para isso. Eu posso falar um pouco do que tem sido a experiência passada até aqui dessa relação do setor público com o setor privado, que eu acho que, infelizmente, ela é ruim de parte a parte. Quer dizer, eu acho que não houve
Quer dizer, a definição constitucional do Sistema Único de Saúde e que a lei do sistema nunca deixou de contemplar a possibilidade da participação complementar do setor privado, isso nunca foi tratado de maneira adequada na gestão da saúde. Na verdade, foi um antagonismo. E esse antagonismo é muito mais, no meu ponto de vista, uma questão ideológica do que uma questão técnica ou uma questão econômica. Eu acho que é possível, perfeitamente possível, que haja uma maior articulação entre o setor público e o privado. Mas eu diria que essa questão, a dificuldade, quando eu digo que é de parte a parte, é porque também, quer dizer, o setor público, quer dizer, grande parte dele tinha uma certa posição ideológica mesmo. Quer dizer, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, só para ter uma ideia, não sei se vocês todos sabem disso, mas houve uma votação na 8ª Conferência, que foi um evento fantástico, né? Um evento que reuniu milhares de pessoas, representantes da sociedade, etc. Mas teve uma votação que foi votado que era banir completamente o setor privado da assistência à saúde no Brasil. Isso foi um total absurdo, mas foi votado e foi aprovado na conferência. E quando esse tema foi levado, evidentemente, para a Constituinte, isso não passou. Na Constituinte, ao contrário, a Constituição absorveu perfeitamente a questão da participação do setor privado. Mas nunca ficou muito claro como é que seria essa participação. E, por outro lado, a agência reguladora, e aí o Januário, que participou disso, né, até da construção dessas agências, até hoje não foi capaz ainda de estabelecer um processo de regulação adequado, suficiente, quer dizer, do meu ponto de vista. Então, a regulação ficou sendo um espaço de conflito também. Então, na verdade, esse é um desafio. Quer dizer, nós temos hoje mais de 40 milhões de pessoas cobertas pelo setor privado e, no entanto, essas pessoas elas compõem também a clientela do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos um problema seríssimo. Nós temos um sistema de saúde que consome quase 10% do produto interno bruto do país e, ao mesmo tempo, com uma participação privada maior do que a pública, quer dizer, o público hoje é menos de 4%, o privado é, portanto, mais de 5%, e no entanto, não existe uma articulação eficiente entre esses dois setores, ao contrário, existe até uma disputa de espaço em relação a tudo isso. Então, esse é um desafio, isso é realmente um desafio. Prevenção. Então, o senhor não acha que tem uma outra lacuna aí na saúde pública, que é justamente esse aspecto preventivo? Quer dizer, médico da família, campanhas, alguém que vai lá e fala, olha, amigo, não muda a sua dieta, né? Não come tanto embutido, tanta salsicha, que você vai morrer disso, né? Então, sua opinião sobre a prevenção no sistema de saúde. Esse é um outro componente importante. Quer dizer, eu tomo sempre muito cuidado de olhar essa história da saúde no Brasil sempre como uma possibilidade de estar falando de um copo meio cheio ou meio vazio. Então, na verdade, a área de prevenção no Brasil ela tem êxitos muito significativos. Por exemplo, você deu o exemplo da questão do tabaco, que é um dos programas mais exitosos que nós temos de prevenção, com um impacto efetivo na redução da mortalidade, por exemplo, por câncer de pulmão e alguns outros tipos de câncer tabaco dependente. E outras doenças também, não só câncer, doenças cardiovasculares e tudo.
Por outro lado, essa questão da alimentação por exemplo, da exposição ambiental a agrotóxico, a outros produtos, é uma questão muito complexa, porque não se trata apenas de esclarecimento, embora o esclarecimento seja importante, mas é uma discussão política. Nós estamos discutindo no Congresso Nacional há 5 anos uma legislação específica sobre a questão da rotulagem de alimentos, do ponto de vista de estabelecer que tipo de malefício ou esses alimentos podem fazer. E essa discussão é difícil. Isso está sendo discutido há 5 anos no Congresso e tem dificuldade de passar. E simplesmente o que se está discutindo é a rotulagem de produtos. É estabelecer, porque hoje você vai no supermercado, você vê que o produto tem lá uma descrição com uma letrinha miúda de todos aqueles componentes. Aquilo não tem significado nenhum, porque ninguém sabe o que é aquilo. Agora, quando você põe ali um triângulo vermelho dizendo que aquilo faz mal à saúde, bom, aí a indústria, a agricultura e todos os outros componentes do governo querem te massacrar, ninguém quer aceitar que a saúde faça isso. Eu participei intensamente de uma comissão chamada CONIC, que era a Comissão Interinstitucional para a Implantação da Convenção Quadro do Controle do Tabaco, que tinha 16 ministérios na composição. E nós conseguimos esse avanço todo na questão do tabagismo por causa dessa articulação, com muita dificuldade. Não foi fácil, claro, vocês imaginam o que é reunir a Fazenda, a Justiça, a Polícia Federal, porque tem a questão do contrabando, enfim, reunir todos esses segmentos, agricultura familiar, por causa da plantação do fumo, discutir tudo isso para chegar a uma legislação em relação à proibição do tabaco no Brasil. Isso começou lá na gestão do Serra, e até antes, né, dessa discussão, mas as evidências começaram a ser mais geradas naquele tempo, na gestão do Serra, do Ministério da Saúde, e depois a legislação, né, para a implementação da Convenção Quadro do Controle do Tabaco. Isso é muito complicado. A prevenção, no que diz respeito à questão de exposição a fatores de risco ambientais e alimentação, é um processo absolutamente fundamental, mas de grande dificuldade, e aí não é setorial, aí é uma questão muito mais global, muito mais ampla de governo do que o setor. Mas o setor saúde tem a obrigação de gerar evidência sobre isso, e isso tem feito. A gente tem uma boa produção de informação a respeito desses temas. O Instituto Nacional de Câncer, que eu dirigi por 10 anos, por exemplo, é uma das instituições que produz um conjunto muito significativo de informações a respeito de fatores de risco da saúde. Agora, realmente é muito complicado, é um problema realmente complicado. Enquanto eu respondia ao Alberto Macedo, eu estava fazendo um paralelo com o que acontece muitas vezes com a educação. Também, muitas vezes, o estudante vai para a escola, chega lá, o professor não está. E aí o prejuízo brutal acaba sendo com, no caso do estudante, o próprio estudante, no caso da saúde, enfim, o paciente que vai lá. Até que ponto esses problemas de ausência de médicos e de professores decorrem da má remuneração? Para mim, essa é uma questão muito difícil de caracterizar desta forma. Eu acho que a questão da remuneração ela não pode, quer dizer, talvez aí misture um pouco a minha perspectiva, minha visão pessoal, eu não tenho uma análise precisa sobre isso. Mas eu acho que a remuneração não é o fator
impeditivo. Na minha experiência de gestor, quer dizer, o problema da remuneração muitas vezes é um problema crítico, você precisa conseguir soluções, melhorias, etc. Mas eu nunca me deparei, quer dizer, eu tive algumas experiências de gestão, eu nunca me deparei com uma situação na área de saúde onde a pessoa ou negligenciasse ou fizesse corpo mole por causa da remuneração. O que eu posso ter observado é o seguinte: a pessoa conseguir mecanismos de reduzir o tempo de trabalho, reduzir a sua carga pessoal, mas criar um vínculo direto entre má remuneração e ausência no trabalho, isso nunca me pareceu uma coisa de maior relevância. Eu não estou querendo com isso diminuir a importância da remuneração, não, ao contrário, eu acho que é importante, mas eu acho que esse tipo de argumento ele não é suficiente para responder a esse tipo de problema. Eu acho que esse tipo de problema é mais complexo do que a questão da remuneração propriamente. Muito bem. Na sequência, Rogério Schmidt. Santini, por coincidência, a gente está gravando esse programa na semana em que deve ser votado no Senado o projeto de lei que regulamenta a telesaúde no Brasil, né? Anteriormente conhecida como telemedicina. Esse projeto já foi aprovado na Câmara e provavelmente deve ser aprovado no Senado agora, essa semana. Então, eu queria saber um pouco de você, qual o balanço que você faz do uso da telesaúde no SUS, né? E se essa iminente regulamentação aí pode aumentar ainda mais o abismo que há entre a qualidade do atendimento na rede privada e na rede pública. Não, eu começo pelo segundo. Eu acho que não. Eu acho que essa regulamentação ela pode trazer certamente, ela vai trazer certamente uma grande oportunidade para o serviço público. E já temos, embora de maneira incipiente, localizada, mas o SUS já dispõe de algumas experiências com articulação com a universidade, inclusive com a USP. A USP, junto com o grupo do Hospital Albert Einstein, tem desenvolvido softwares e sistemas muito interessantes e já aplicados, né? Não são sistemas puramente acadêmicos, mas aplicações técnicas e tecnológicas para resolver problemas de atenção à saúde usando essas tecnologias. Então, eu acho que isso vai ser um grande avanço. Eu acho que já temos bastante experiência globalmente sobre isso. No Brasil, a pandemia obrigou a fazer isso, quer dizer, na verdade, a telemedicina entrou no Brasil. Esse processo, se não tivéssemos tido a pandemia, talvez essa discussão não estivesse acontecendo no Senado agora, ou se estivesse acontecendo, não teria essa possibilidade de resolver a tão curto prazo. Isso foi um acelerador. Na verdade, a pandemia, vamos dizer, se é que a gente pode chamar de ter algum efeito positivo, mas dois deles eu acho que a gente pode mencionar. Um foi esse, o avanço na implementação de soluções tecnológicas para a gestão. E o outro é o reconhecimento, a não ser pelos negacionistas habituais, mas o reconhecimento da importância do conhecimento científico e do avanço científico para melhorar a saúde no país. Esses dois pilares, vamos dizer assim, da inovação são realmente os pilares, eu acho que sobre os quais vamos dizer assim, pode ser assentado os futuros passos para o Sistema Único de Saúde. E eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que o Brasil tem
conhecimento, tem tecnologia e tem experiência para implementar soluções desse tipo. Nós temos um grande... Eu usei essa palavra implementar, eu quero falar só um pouquinho sobre ela. Nós temos tido um grande problema, um dos grandes problemas do Sistema Único de Saúde diz respeito exatamente à implementação. Nós ficamos um pouco prisioneiros ao longo desses 30 anos aí, de uma discussão sobre modelos, de uma discussão sobre a parte mais ideológica, vamos dizer assim, do sistema, e pouco dedicados à implementação. E isso eu aprendi bastante aí com os americanos, na experiência internacional que eu andei tendo nessa questão da gestão do câncer, e vi que a gente sabe... No Brasil, nós temos pouco conhecimento de implantação, ciência de implantação, que eles chamam lá de implementation science, que, na verdade, é isso mesmo. Implementar necessita de algumas ferramentas operacionais, de gestão, de planejamento que a gente precisa recuperar no Sistema Único de Saúde ou se apropriar dentro do sistema. Okay. Mas eu sou otimista com relação à tecnologia. Antes de fazer essa pergunta adicional, queria fazer uma observação sobre o que o Machado disse. Machado, pelo que eu soube aí, no ensino básico, os professores têm direito a faltar 7 vezes por ano, certo? Além de férias. Aí parece que isso está em lei, e quando você tenta mexer nisso, os sindicatos reagem agressivamente aí, certo? Então, isso aí parece que é um problema que está pendente. Passando a pergunta, é a seguinte. Doutor Luiz, eu de vez em quando vejo a discussão sobre a tabela SUS de preços, né? Que são pagos às entidades prestadoras de serviço. Eu não entendo o assunto, mas eu acho os preços tão irrisórios que isso aí deve estar causando algum tipo de dificuldade. E eu temo até que algumas instituições recorram à fraude, aí aumentando o número de atendimentos artificialmente para faturar mais. Certo? Como o senhor vê isso? Olha, Roberto, esse é um problema crônico, na verdade, e nem é só no Brasil. Claro que, se nós compararmos a tabela SUS com qualquer outra tabela de remuneração, vai ter sempre uma defasagem e sempre tem esse risco que você menciona de haver um superfaturamento para poder compensar, vamos dizer assim, os valores baixos da remuneração. Isso foi objeto da maior crise da Previdência no final dos governos da ditadura, nos anos 80, ainda lá no governo Figueiredo, por exemplo, que foi a primeira vez que a Previdência Social no Brasil tomou uma medida efetiva chamava na época de combate à fraude, porque era muito grande nesse sentido. A tabela de remuneração era tão baixa e as pessoas superfaturavam, mas não havia sistema de controle. Hoje existem sistemas de controle bastante eficazes para a produção de serviços ambulatoriais e hospitalares. Não é 100%, obviamente, mas elas são bastante eficazes. A tabela, e essa é uma discussão hoje que se faz, quer dizer, remunerar por procedimento é um fator incontrolável de corrupção, justamente nessa linha que você está mencionando. Então, que tipo de remuneração pode ter que possa coibir isso além do controle? Seria remunerar por desfecho, quer dizer, você contratualizar serviços, fazer um contrato de gestão que você, para obter determinado resultado clínico, de gestão, de eficiência, de não maleficência, quer dizer, todos esses critérios pudesse fazer parte de um contrato onde a pessoa, então, o prestador, seja ele público ou privado, contratasse esse tipo de serviço. Isso é um processo que está em discussão hoje, talvez seja a discussão mais importante no setor saúde hoje, seja essa, mas ainda não há um mecanismo, digamos,
suficientemente amadurecido para que isso possa ser implementado. Mas é uma discussão muito importante, mudar o modelo. Eu acho que o Januário teve uma experiência com isso, quando foi gestor aí na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, na contratação das OS, serviços privados que passaram a ser prestadores de serviço ao SUS. Esse modelo de contratação modifica um pouco esse critério da tabela, embora não consiga fugir completamente da tabela, mas modifica um pouco, que pode acrescentar incentivos ou penalidades, dependendo do tipo de resultado que está sendo apresentado. Eu acho que esse é um caminho. Eu acho que o caminho é realmente esse: sair da tabela de remuneração de procedimento para uma negociação de resultado e um acordo, portanto, de uma valoração efetivamente do trabalho, da tecnologia, dos insumos que são utilizados e negociar esse valor. Eu acho que esse é o desafio imediato, de um futuro imediato. Essas tabelas realmente são alguma coisa que são muito ruins, é um modelo muito ruim de remuneração. Agora, o sistema privado é assim também, infelizmente, e aí eu acho que temos que aprender mutuamente, público com privado, saber como é que podemos avançar nesse modelo aí. Mas você tem razão, esse é um problema muito, muito sério. Será que o Januário quer falar sobre o assunto aí, sobre a experiência dele? Eu já ia... Não, eu acho que vamos explorar aqui a presença do Santini, mas é o que ele colocou em linhas gerais. O contrato de gestão, ele não previa um valor por um procedimento, uma consulta, uma cirurgia. Ele prevê um orçamento global, como se fosse um orçamento público, realmente, para executar um conjunto de tarefas, e aí a secretaria vai monitorando. Eu sempre acreditei que esse é um modelo que é um modelo do futuro, mas ele tem muita dificuldade de ser implantado. Ele é viável num contrato de gestão público, onde o privado administra um hospital que é público e só atende o público. Você discutir isso com um hospital prestador de serviço ao SUS, que atende público e privado e atende em várias áreas, é bem mais complexo. Mas eu concordo com o Santini plenamente. Não adianta apenas a gente discutir um aumento de recursos financeiros para o SUS, embora isso seja vida ou morte, mas precisa mudar realmente a mentalidade e o modelo de gestão em relação a isso. Doutor Santini, quero agradecer muito pela sua participação nesse diálogo no Espaço Democrático. Agradeço também a participação dos nossos consultores e colaboradores. Acho que o programa foi muito útil para nos esclarecer a respeito dessa longa e difícil história do Sistema Único de Saúde, né? Um espaço para o seu recado final. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. Foi um prazer para mim poder conversar com vocês e me sinto honrado pela participação de todos, pelas perguntas que fizeram. Acho que é isso. Eu acho que nós temos um sistema complexo. A gente costuma dizer que é o maior sistema de saúde pública do mundo, e é verdade, só que isso não é qualidade, isso é quantidade. Nós precisamos transformar esse maior sistema de saúde pública do mundo num sistema de saúde melhor. E esse é o desafio, é fazer com que esse grande sistema seja um sistema cada vez melhor, e ele pode ser. Nós temos história na construção desse sistema, nós temos conhecimento, nós temos recursos humanos formados ao longo de tantos anos, temos gestores capacitados, temos cultura institucional para implementar isso. Falta alguma decisão política, que eu espero que a gente possa ter. Falta maior comprometimento, maior entendimento por parte
do governo, de uma maneira geral, e da sociedade também, da importância desse sistema. Acho que avançamos, acho que a pandemia, como eu falei, trouxe grandes problemas para o país, mas trouxe também oportunidades, e eu acho que precisamos aproveitar essas oportunidades. Então, eu agradeço essa possibilidade. Obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Eu deixo aqui também o meu agradecimento, em nome da Fundação, a todos os que acompanharam esse programa Diálogos no Espaço Democrático. Muito obrigado e até o próximo programa.